1, 2, 3. My lord, it has come much closer. It draws near. The roar of the lion. Samurai Warriors 2, um dos melhores jogos já feitos. Uma mistura incrível entre simplicidade e desenvolvimento de personagens. Um jogo no qual você está sempre melhorando, aprendendo a controlar melhor seu personagem de 26 disponíveis, ao mesmo tempo em que este fica mais forte. Um jogo que vai te punir severamente se você não respeitar a dificuldade ou os acontecimentos da batalha. Vamos começar pelos preconceitos que muitos têm. Sim, este é um jogo da série Warriors, como Dynasty Warriors, um hack and slash, também conhecido como Musou, e até quem nunca jogou pode conhecer como o jogo em que só se aperta quadrado no PlayStation ou X no Xbox. Errado. Muito errado. Não se deixe enganar. Você pode também jogar God of War, Devil May Cry, Tekken, Street Fighter e muitos outros jogos só apertando o quadrado ou o botão equivalente de ataque ou de ação básico, com exceção de alguns momentos chaves, exceção que se aplica até para o jogo deste vídeo. E isso não quer dizer que o jogo deve ser jogado assim, ou que seja divertido, ou ainda que seja de alguma forma eficiente. E se isso é novidade para você, permita-me esclarecer. Dynasty Warriors 6 é um jogo ruim que nós, amantes da série Warriors, fingimos não existir. Nele é sim só apertar quadrado, mas ele não existe, não falamos mais sobre isso. Fim. O mais recente, Dynasty Warriors 9, pelo menos na data deste vídeo, também é uma vergonha e merece ser ignorado. Dito isto, vamos falar sobre a jogabilidade. Todos os personagens possuem a mesma base de ataque, como vocês podem ver na imagem. Quadrado é o ataque regular, triângulo é o ataque charge, círculo é o ataque Musou. R1 é usado para habilidades especiais. Existem 3 tipos de personagens, se tratando de combos: normal, charge, especial. Personagens do estilo normal possuem 12 ataques normais e 8 ataques charge. Personagens do estilo charge possuem 8 ataques normais e 4 ataques charge, mas esses 4 ataques charge podem ser estendidos ou melhorados. Personagens do estilo especial possuem também 8 ataques normais, 4 ataques charge com uma extensão apenas, e suas habilidades especiais possuem também extensões que podem ser ataques extras, mais fortes ou que ativam melhorias diferentes no personagem. Só o fato de ser um ou outro tipo de ataque não afeta em nada. Cada personagem possui uma jogabilidade bem diferente que você se adapta naturalmente. Como disse antes, a dificuldade do jogo é relativamente alta, e você precisa seguir uma pequena escada se não quiser ter problemas. Se começar a jogar no normal, provavelmente vai falhar até mesmo na primeira missão. Se colocar no fácil, você pode inicialmente achar que o jogo não te oferece desafio algum, e que não tem graça alguma como é comum de se ler na maioria das análises.
Afinal, essas pessoas não têm tempo para aprender o jogo, jogam no fácil por algum tempo e logo fazem suas análises, sem apreciar ou entender metade do que o jogo oferece. Veja como é preciso jogar na dificuldade normal, em um estágio inicial, com um personagem nível 1. Destacando que este é apenas um oficial genérico, sem nenhum modificador de dano ou defesa, e que ele está sozinho. Sem dúvida, um jogador novo teria dificuldade, poderia morrer após 10 ou mais minutos de jogo, ficar com raiva e passar a odiar o jogo. Se falhar no meio da missão, você não ganha nem bônus nem armas que achou durante o estágio, apenas mantém a experiência ganha das mortes, que é pouca. Como já mencionado, nós temos o ataque básico, o ataque charge e o ataque musou, que é o especial. E só pode ser usado quando pelo menos uma barra está cheia. Todo personagem começa com apenas uma barra, mas conforme o nível avança e você consegue habilidades melhores, você pode aumentar até 3 barras de musou. Uma característica da série Samurai Warriors é que ao apertar o botão musou, você pode segurar o botão para manter a repetição de ataque única de cada personagem, do próprio ataque musou. Ou você pode apertar uma vez só para ativar o musou e então continuar atacando normalmente com quadrado, triângulo ou algum ataque especial. E nisso você vai ganhar os efeitos do musou, como por exemplo a invencibilidade, mas pode abusar de outros ataques mais fortes em alguns personagens específicos. Cada personagem possui uma lista igual de possíveis habilidades que na maior parte podem ser compradas, e outras poucas aprendidas após matar certos inimigos em mapas específicos, com uma chance que varia conforme o nível da habilidade. Cada personagem possui ainda uma habilidade única liberada em um certo nível, que normalmente melhora alguma característica do personagem, como atributos, ataques, defesa. E apesar das habilidades serem iguais, a lista não é compartilhada, e cada personagem deve conquistar suas habilidades individualmente. É importante ressaltar que os efeitos são muito notáveis, então é obrigatório tentar sempre melhorar as principais habilidades para o crescimento de cada personagem, principalmente aquelas que ajudam no combate ou que ajudam na movimentação, que é o próximo ponto. Antes de cada batalha, podemos escolher uma montaria, um cavalo dentre vários com estatísticas diferentes, onde 3 são cavalos especiais liberados após fazer desafios específicos, cada um com um efeito especial. O Stalwart faz com que seu personagem nunca possa ser derrubado do cavalo com ataques. Enquanto isso é útil para unidades de longa distância, como mosqueteiros ou arqueiros, pode significar uma morte rápida diante de algum oficial, já que o dano alto dos ataques se soma ao fato de você nunca cair, o que daria um momento de invencibilidade. Então você fica em cima do cavalo recebendo ataques sem poder fazer nada. O segundo é o Matsukaze, um cavalo sem nada de especial, mas que possui estatísticas maximizadas. Basicamente é como qualquer cavalo do jogo, mas com tudo no máximo. O terceiro e último especial é o Hellfire, que incendeia inimigos atropelados. Em minha opinião, é o mais divertido de todos. Subir em cima do cavalo, atropelar todo mundo e deixar todo mundo em chamas. Diferente de quase todos os jogos Warriors recentes, no Samurai Warriors 2, apenas um personagem é capaz de chamar o cavalo em qualquer lugar do mapa, Yukimura Sanada. Para a grande maioria dos estágios, você vai querer estar sempre levando o cavalo para onde for, pois os mapas são grandes e em muitos momentos você vai precisar se locomover para todos os cantos de forma rápida. Afinal, a movimentação a pé é extremamente lerda. Então tente não esquecer o cavalo, mas se esquecer, ele fica sempre marcado no mapa com um grande ponto amarelo. Você pode também utilizar cavalos de oficiais amigos ou inimigos, mas cuidado que ao subir em um novo cavalo, o seu cavalo original será trocado por ele no minimapa. O jogo se baseia no livro O Romance dos Três Reinos, que se baseia em eventos reais. Mas os desenvolvedores do jogo também utilizaram relatos históricos para fazer uma mistura, e então adaptaram para o jogo final. Dá para se divertir nas primeiras jogadas, ver a traição de Mitsuhide Akashi contra Nobunaga Oda, por exemplo, que é mostrada na abertura e mais detalhada na história de cada personagem. Dá pra rir com a dublagem inglesa. What does the future hold for us now? Dá pra rir com a movimentação travada dos jogos da época.
You bested me in combat. I feel so. Wait! This isn't how it's dirty. Mas, sinceramente, a história não é algo notável da série. Depois da primeira jogada, você só quer derrotar inimigos e ficar mais forte sem numeração. Mas reforço que cada personagem possui uma importância irada nas guerras. Então é bem interessante rever algumas batalhas de vários pontos de vista nas primeiras vezes jogando. Over so soon? Os estágios são variados, alguns podem ser jogados com o exército atacante ou com quem defende o local. O mais importante, os personagens são bem diferentes, e alguns são bem mais poderosos naturalmente do que outros, mas no geral é bem equilibrado após liberar todos os ataques, o que dá muitas opções no combate. Existem 3 raridades de arma para cada personagem, cada uma com um número básico de dano, podendo ter até 8 espaços para efeitos especiais aleatórios e ainda um efeito elemental. Há também uma 4ª arma única de cada personagem que só pode ser adquirida após realizar ações específicas na dificuldade Hard, com dano base maior, habilidades e elementos fixos. Dentre os elementos há raio, vento, gelo, fogo e escuridão. O raio causa um leve atordoamento e afeta inimigos próximos. Gelo ocasionalmente congela por um breve instante. Fogo causa dano contínuo durante o efeito. O vento aumenta o dano de ataques no ar e distância de ataques que jogam inimigos para longe. E escuridão, ou morte, que é particularmente muito poderoso neste jogo, tem chance de matar soldados comuns com apenas um ataque, ou então causar um dano muito grande em oficiais. Além do modo história e modo livre, para jogar com qualquer personagem em qualquer estágio, há ainda outros 2 modos de jogo. O primeiro é o famoso modo sobrevivência, também conhecido como Castelo Infinito, no qual você começa no primeiro andar de um castelo com infinitos níveis e deve completar variadas missões para poder subir, enquanto a dificuldade só aumenta. É bem divertido, bem desafiador, e é nele que se consegue liberar os 2 cavalos com efeitos especiais, além do personagem Hanmaru Mori, sua 4ª arma especial, junto com a 4ª arma especial da Okuni. O segundo é o modo Sugoroku, parecido com Monopoly, em que você deve conquistar terrenos e fazer com que os adversários parem onde você domina. É bem divertido, garante boas horas de diversão. Não tem nada de especial, mas é algo diferente, mais uma desculpa para fazer o mesmo. Pode ser jogado por até 4 pessoas, e há pequenos desafios como corrida de cavalos, quem chega mais longe, quem derrota mais inimigos. É bem legal. Os jogos mais recentes são divertidos também, mas ocorreu uma generalização dos personagens da jogabilidade, além da velocidade do jogo ter ficado mais rápida, menos natural. Mas talvez isso seja um gosto pessoal meu. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado. Este é o primeiro da série de vídeos que eu pretendo fazer visitando jogos antigos e fazer do vídeo uma forma rápida de relembrar os bons momentos sem precisar necessariamente jogar novamente, o que nem sempre é tão fácil quanto poderia ser. Por enquanto é só, eu sou o Jogador Intemporal e espero ver vocês de novo no canal. Tchau! A life without pride is worse than death. Defeat was an impossibility from the very beginning. What? They have broken through this far?